Isso. Então, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada e eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês lá no portal acadêmico depois, tá? Para quem quiser assistir. Tá? Então, vamos... Então, o tema da nossa aula de hoje são as anemias por excesso de destruição eritrocítica circulante. Então, nós vamos trabalhar duas anemias importantes hoje, que elas são referentes ao conteúdo do livro didático da unidade 1, da unidade 2, seção 1 e seção 2. Então, é uma aula um pouquinho extensa que nós vamos estar trabalhando, mas vou tentar trabalhar com vocês da melhor forma. Então, aqui é só para a gente fazer o feedback. Então, nós vamos ter atividades da unidade 1 e unidade 2 valendo 200 pontos cada, somando 400 pontos do primeiro mapa mental, né? E 200 pontos do segundo mapa mental, que eu vou passar para vocês fazerem. Deixa eu apagar aqui. O que é importante caracterizar? Que o mapa mental, então, ele significa que o nosso conhecimento, quando a gente aprende a estudar e tal, nós aprendemos de uma forma linear. Ou seja, a gente aprende escrevendo da esquerda para a direita, não é? Só que as nossas ideias, o nosso fluxo de ideias e a construção do aprendizado, além desse desenvolvimento da habilidade de aprender, ela não acontece de forma linear, ela vai acontecer de forma radial, que é o que acontece com o mapa mental. Então, o mapa mental, vocês vão utilizar os conceitos importantes. Então, quem já fez, eu já avaliei, já até dei a nota. Os conceitos importantes, vocês vão identificar quais são os principais conceitos do tema. Então, no caso, o tema do tecido sanguíneo, vocês podem estar trabalhando sobre essa questão do tecido sanguíneo, abordando os diferentes conceitos, ou seja, quais são. No caso do tecido sanguíneo, tudo se inicia com uma célula tronco pluripotente. Então, essa célula tronco ela vai ter sua diferenciação mieloide e linfóide, e daí vai gerar uma série de outras células acerca disso. O que é importante vocês caracterizarem nesse mapa mental, principalmente do tecido sanguíneo? As funções, ou seja, as linhagens, né? Como acontece a diferenciação celular, e também quais são as funções. Ou seja, quais são as funções dessa célula nesse determinado momento, o que pode caracterizar. Como o colega já perguntou, professor, então a segunda atividade vai ser o mapa mental da anemia? Vai ser um mapa mental, vou pedir para vocês construírem um mapa mental da segunda atividade. Deixa eu apagar aqui. Um mapa mental. Então, mapa mental das anemias hipoproliferativas, ou seja, as anemias que estão na seção 1, seção 2 e seção 3 do livro didático, ou seja, a anemia ferropriva, a anemia megaloblástica e a anemia na doença crônica. Então, vocês vão construir um mapa mental, porque elas vão compartilhar informações comuns acerca delas. Então, a deficiência de ferro, a deficiência de ácido fólico e vitamina B12, o hiperconsumo acerca da doença crônica, e isso vai trazer repercussões importantes. E vocês vão estar trabalhando isso na forma de um mapa mental, ou seja, conseguir caracterizar bastante isso. Para quem gosta de usar mais, por exemplo, as redes sociais, como o Instagram, tem o Instagram do Sanarflix, que ele usa bastante estudos por mapas mentais. Então, oriento vocês, quem gosta, né, de fazer de acompanhar pelo Instagram, a utilização do Sanarflix, que ele é bem interessante, vocês podem ter uma ideia. Inclusive, esses dias para trás, eles postaram um mapa mental do tecido sanguíneo. Eu achei interessante, diferenciando a série vermelha da série branca. Vocês podem dar uma olhada lá, Sanarflix. Professor, vai ser um mapa para as 3 aulas? É um mapa para as 3 aulas. Professor, a gente pode mandar, tipo, o primeiro modelo para você corrigir, depois você mandar de novo para ver o que está certo e errado? Pode. Aí depois mandar o final?
Pode sim. Então tá. Pode sim. Aí a data, peraí que eu só vou olhar o calendário aqui para eu não errar na data. Então a data que eu pedi para vocês entregarem na semana passada foi agora, foi semana que vem, né? Deixa eu Aham. ver. Foi para essa semana ou semana que vem? Eu não me recordo agora. Acho que foi Eu não semana lembro. que vem. Mas a gente pode agendar para o dia Foi 15. semana que vem. Para semana que Foi vem. pro dia né? 4, professor. Foi pro Então dia vou 4. marcar esse mapa mental, vocês podem me encaminhar até dia 15/4. Tá bom, deixa. Daqui a 2 Esse, semanas. no caso, dia 15/4 é o da anemia, né? O outro é para que dia? O outro é para semana que vem, pode entregar até dia 8. Ah, tá. Então, os Pode dois colocar na semana dia que vem. 7, mas é dia 8. Pode colocar dia 8. Tá bom. Tá? Mas não Então, precisa ser uma coisa muito detalhada, tipo, um montão de coisa, pode ser uma coisa mais simples, né? Tipo, ele isso, colocar o diagnóstico e subir em cima, tipo, anemia falciforme, anemia isso, ó, lembre e só dar um desenho. no mapa mental, você não precisa colocar muito texto. Você não vai usar muito texto. O ideal é você usar os conceitos-chave. Uhum. Porque eu entrei aqui no site da Sonaflix, aqui no Instagram, igual você falou, aí ele colocou no meio o diagnóstico, aí foi pro lado, né? Teste Isso. rápido, imunoensaio, aí foi jogando para cima, né? É bem legal aqui mesmo esse Instagram. Isso. Aí vocês podem utilizar os conceitos, tá? Sempre utilizar conceito, evitar texto. Tá. E deixa eu fazer uma observação. Tem um aplicativo do Google que ele ajuda na construção do mapa mental e ele é grátis. Eu só não me recordo o nome dele, mas vocês podem procurar no YouTube, que tem, por exemplo, como fazer mapa mental, que tem vídeos ensinando a utilizar um aplicativo do Google. Eu não me recordo o nome dele, mas ele é online e ele é grátis. Tá? Mas aí vocês dão uma procurada aqui para ajudar. Fechou? Beleza. Então tá. Então vamos Qualquer continuar. dúvida, nós chama você. Pode chamar. Vocês têm meu telefone, tem e-mail, pode chamar que eu estou à disposição. Beleza. Então vamos começar, né? Nós vamos começar falando então da hemoglobinúria paroxística noturna, que tem como abreviação o HPN. A hemoglobinúria, então, ela é uma patologia adquirida das células sanguíneas e ela tem maior incidência em adultos jovens. Então, ela não é uma patologia genética, ela é uma patologia adquirida das células sanguíneas. E ela apresenta sua maior incidência em adultos e jovens. Adultos jovens e adultos e jovens. Ela é uma anemia hemolítica, ela não é aguda, ela acontece de forma crônica, adquirida e ela tem uma baixa representação na sociedade, então ela é considerada como rara. E ela tem um curso clínico extremamente variável, ou seja, um indivíduo com HPN, ele pode sofrer exacerbações da doença, traçar um curso clínico, sofrer exacerbações e assim vai. Então, ela tem um curso clínico extremamente variável em relação a pessoa conviver com esse tipo de anemia. Então, ela apresenta uma incidência anual estimada em 1,3 novos casos em 1 milhão de habitantes, 1 milhão de pessoas. Então, ela é bem rara, né? Ou seja, não chega nem até 2 casos por milhão de habitantes. Então, por exemplo, nós pegamos o exemplo do estado de São Paulo, que tem 22 milhões de habitantes. Então, tem praticamente aí não chega a ser 40 casos por ano dessa hemoglobinúria paroxística noturna. Ela é caracterizada, então, pela tríade. Importante, até deixei grifado. Anemia hemolítica, pancitopenia e trombose. E ela faz a HPN, então, a hemoglobinúria paroxística noturna, é uma síndrome clínica única, e ela deixou de ser encarada como uma simples anemia hemolítica. Ela deixou de ser encarada como uma simples anemia hemolítica adquirida. E ela é considerada, então, ela pode ser considerada também um defeito mutacional clonal da célula tronco hematopoética. Então,
ela conseguiu, essa patologia, ela conseguiu evoluir em relação à sua relevância. E, logicamente, que através da melhor facilitação do diagnóstico, de entender o mecanismo que ocorre essa doença, quais são os fatores que influenciam, e principalmente entender como isso acontece, que é esse defeito mutacional clonal na célula-tronco, no caso essa célula-tronco, a célula-tronco pluripotente hematopoética. E vale ressaltar que o termo hemoglobinúria, por que é hemoglobinúria, né? Então, se a gente quebrar os radicais da palavra, então a gente coloca aqui hemoglobin e úria, né? Então, hemoglobin da hemoglobina mesmo, e úria de diurese, de urina mesmo. Paroxística noturna, então, porque ela se refere ao período noturno. Por que no período noturno? Porque o que acontece? Acontece a destruição dos eritrócitos. Consequentemente, esses eritrócitos eles estão intravasculares dentro do vaso sanguíneo. Com isso, vai acontecer a liberação da hemoglobina, principalmente na urina. E o que acontece? Como quando nós estamos no nosso período de sono, de repouso, nós não temos eliminações, ou seja, não é para ter, né? O normal não é a gente ter eliminação durante o período de sono. Então, o que acontece? Nós temos um acúmulo de diurese, né, na bexiga, e quando o indivíduo que apresenta a hemoglobinúria paroxística noturna tem essa patologia, o que acontece? Na primeira urina da manhã, ele vai apresentar uma eliminação de coloração marrom escuro, que é o que está representado aqui nessa imagem. Então, nessa imagem aqui nós temos as amostras de urina do paciente que tem a hemoglobinúria paroxística noturna. Então, a gente pode ver aqui nos diferentes horários, vocês conseguem ver? Diferentes horários, a coloração dessa urina. Então, a gente consegue ver que na primeira urina da manhã, essa aqui, ó, a urina está bem marrom escuro, ou seja, isso demonstra que ocorreu uma maior deposição dessa hemoglobina na urina. Daí que vem, então, o nome dessa doença. Por isso que ela é hemoglobinúria paroxística noturna. Aí a gente consegue observar também que no decorrer do dia, ó, a urina vai se tornando mais clara. Isso não significa que o paciente ele teve uma melhora ou que não está acontecendo a hemólise. A hemólise ela ainda continua existindo. O que acontece é o seguinte, que conforme o paciente começa a se hidratar, começa a ter a sua eliminação, ele vai apresentando o que é como se fosse uma eliminação mais tranquila, ou seja, como se lavasse esse tecido renal, esses glomérulos renais que não estão presentes em uma grande quantidade de hemoglobina. E daí tem uma menor eliminação da hemoglobina às 19 horas. Diferentemente de quando o indivíduo, então, ele vai dormir. Ele dorme, tem seu período de sono. Nesse período de sono ele não tem eliminação, ele não está ingerindo líquido, mas ainda está acontecendo a hemólise dessas células. Então, a HPN, vamos para o mecanismo da doença. Então, a HPN ela é causada, primeiramente, pela expansão clonal não maligna. Por que eu falo que ela é não maligna? Quando eu falo não maligna, o que vocês lembram? Não maligna? Biológica seria, professor? Isso, muito bem. É que não é cancerígena, ou seja, é uma expansão clonal de clones de células que não é maligna, ou seja, não tem característica de ser neoplásico, cancerígeno, né? De uma ou mais células tronco hematopoéticas. O que acontece? Essas mutações elas adquirem características somáticas no gene, principalmente no gene PIGA, né?
que é o fosfatil-inositol-glicano da classe A, o gene PIG, ó, PIG-A. E esse gene, o PIG-A, ele está localizado em qual cromossomo? No cromossomo X. Então, ela é ela tem uma herança genética, porém, ela é uma anemia do tipo hemolítica que não tem base, não se desenvolveu em decorrência dessa mutação. Essa mutação ela é adquirida, ela não é passada, né? Ela não é transmitida. Não é fator de herança. Então, essas mutações elas vão resultar no quê? No bloqueio precoce da síntese de âncoras de glicosil fosfatildiol, que é o GPI. Então, aqui nessa estrutura aqui, ó, olhem aqui, fazendo favor, nessa imagem. Nessa imagem, o que nós temos? Nós temos a membrana plasmática da hemácia, e nós temos, então, esse fosfatil-inositol. O que acontece? Essa proteína ancorada aqui, ela protege essa célula. Então, isso é normal. As nossas células sanguíneas, elas precisam estar aqui. Então, ela precisa apresentar, né, essa proteína ancorada. No caso da mutação, elas vão resultar no bloqueio precoce da síntese dessas âncoras, ou seja, não vai existir essa âncora aqui. E nisso, o que acontece? Pode existir ligação de outros segmentos que podem iniciar o processo de lesão, principalmente na onde? Na membrana plasmática dessa célula sanguínea. Então, elas são importantes para manter aderidas à membrana plasmática dezenas de proteínas, e essas proteínas elas têm funções diversas, né? Funções diversas e, dependendo da proteína, funções específicas. Então, são mais de 20 proteínas que podem estar associadas. Aí eu venho lembrar vocês lembram disso aqui, do sistema complemento? Lembram? Sim. Lembram, né? Muito bem. Então, o sistema complemento, nosso sistema imunológico, ele tem 3 vias: a via alternativa, a via clássica e a via da lecitina. Então, o que eu quero que vocês entendam para a gente entender esse processo, essa fisiopatologia dessa anemia? Com a disposição dessa célula associada a uma proteína, o que eu vou ter? Eu vou ter uma proteção, ou seja, não vai existir a ligação não vai existir como eu posso dizer, a ligação de elementos que vão causar o início da resposta imunológica, por exemplo, uma citotaxia para um neutrófilo realizar, então, a fagocitose. Neutrófilo, um basófilo, um monócito, isso depende, né? No caso aqui, o linfócito e aqui o neutrófilo. Aí o que acontece? É importante a gente fazer esse feedback, por quê? Porque através desse feedback a gente vai entender como vai ocorrer, então, a lise dessa hemácia. Então, vamos lá. Então, aumentada, e, consequentemente, a lise desses eritrócitos ela é mediada pelo sistema complemento. E ela está relacionada à ausência ou diminuição do CD55 ou CD59, principalmente na membrana dessa célula, que são moléculas que têm a função de proteção. Então, só para eu mostrar aqui para vocês, então aqui nós temos um exemplo. Eu tenho, então, uma representação, vou dividir a tela aqui, eu tenho uma representação aqui dessa figura 3, onde eu tenho a relação das proteínas reguladoras com o sistema. Então, eu tenho a minha membrana plasmática, né, do meu eritrócito, e daí eu vou ter o quê? O meu fosfatil-inositol, junto com o meu nucleoglicano, e eu tenho a ligação, então, com o CD55 e o CD55 aqui, que faz ligação com o 3B. Aqui não existe o fator
fator patológico. Então, o CD55 ele vai inibir o complemento no nível de C3. Então, tá vendo que ele está inibindo o C3 agir, ou seja, o C3 aqui, ele não está se alocando aqui no núcleo glicano. Consequentemente, ele acelera a taxa da destruição do C3 convertase, que vai estar ligada à membrana, e reduzindo, consequentemente, a quantidade desse C3 associado, ou seja, que gera o C3b aqui, no caso. Então, aqui é nesse momento, ó, essa ligação que vai prevenir, então, vou apagar. Essa ligação que vai prevenir a lesão da membrana. Já o CD59, né, que é o Membrane Inhibitor of Reactive Lysis, ele é uma glicoproteína que vai interagir diretamente com o complexo de ataque da membrana, que é também chamado de complexo terminal C5b9, que é o C9 aqui, ó, para impedir a formação do poro lítico, ou seja, a formação do poro lítico, ela vai trazer uma fragilidade. Imagina a membrana e um poro nela. A nossa membrana com um poro. Então, isso vai trazer consequências, principalmente estruturais para a célula, e isso vai gerar, então, a possibilidade dela se realizar. Então, aqui a gente tem a representação. Então, no caso, o CD59, ele vai proteger fisiologicamente, então, a membrana plasmática e, consequentemente, não vai ter ligação do C9. Caso não haja esse CD59, então esse C9 ele vai agir, ele vai se ligar nesse local, no núcleo glicano, e, consequentemente, vai promover a formação do poro lítico e induzindo a essa célula a sofrer, então, a lise. Então, essas células sanguíneas advindas do clone da hemoglobinúria paroxística noturna, elas têm algum grau, principalmente de deficiência das proteínas. Então, nós temos 3 tipos, as células HPN1, 2 e 3. Na HPN1, o que acontece? Os eritrócitos, eles apresentam, então, uma sensibilidade normal ao complemento. Eles apresentam uma sensibilidade normal. Então, não são hipersensíveis. Já as células HPN2, no caso os eritrócitos, eles vão estar moderadamente sensíveis ao complemento, com uma sensibilidade 3 a 5 vezes maior em relação às células normais. Nesse momento, então, pode acontecer a lise das hemácias, pode gerar anemia hemolítica, mas em um grau moderado. Já as células HPN3, os eritrócitos, eles são altamente sensíveis ao complemento, com uma sensibilidade de 15 a 20 vezes maior. 15 a 20 vezes maior. Então, eles são altamente sensíveis e a possibilidade de sofrer lise é muito maior. Então, quando eu falei para vocês que essa doença ela tem cursos variáveis de agravamentos, tem a ver com a capacidade das suas células. Ou seja, se eu tenho mais célula HPN3, eu vou ter mais intercorrências durante a vida do próprio paciente. Então, isso é um fator importante e nós conseguimos entender que isso vai influenciar na vida do paciente. Eu já passei. Então, consequentemente, isso aqui de novo, né? É isso que eu já falei. É isso. Aí nós temos, então, a liberação do óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele tem uma função altamente específica, que é de promover um controle do vaso, do tônus vascular. Então, o óxido nítrico promove... eu tô vendo a hora com esses cachorros aqui, ó. Vasodilatação, promove a vasodilatação. E com a diminuição do óxido nítrico, ou seja, com a depressão desse óxido nítrico, por ele estar ligado à hemoglobina, que essa hemoglobina é presente principalmente posterior à lise da hemácia, então a hemoglobina vai estar disponível no plasma, o indivíduo ele vai apresentar alguns sinais e sintomas. Então, o paciente, o óxido nítrico está a nível plasmático, está no sangue, sendo veiculado no sangue.
eu tenho destruição de célula vermelha. A célula vermelha, a minha hemácia, ela sofre lise, ela sofre microporos, né? E, consequentemente, sofre lise dessa membrana celular. O que vai acontecer? Eu vou ter liberação de hemoglobina intravascular, ou seja, no plasma. Essa hemoglobina, então, ela vai estar, ela tem ainda existe a capacidade dela se ligar ao óxido nítrico. Quando ela se liga ao óxido nítrico, o indivíduo apresenta sinais e sintomas característicos da depressão de óxido nítrico intravascular, que são a astenia, ou seja, fraqueza muscular, a dor abdominal é muito importante destacar, porque tem uma relação muito importante com os sinais e sintomas. O paciente pode apresentar espasmo esofagiano, uma queixa muito comum do paciente apresentar quando ele tem depressão do óxido nítrico, em decorrência principalmente da sua dificuldade em se alimentar, ou seja, disfagia, ele tem dificuldade em se alimentar. Pode acontecer também a impotência sexual, por quê? Porque o óxido nítrico está altamente associado com a vasodilatação, e sem a vasodilatação eu não tenho o que? A utilização do sangue nos corpos cavernosos, promovendo a ereção masculina. E está associado com o aumento da possibilidade de eventos trombóticos. E aqui que está o problema dessa doença. É a trombose, porque ela pode predispor o desenvolvimento de trombos. Isso a gente vai estar falando no decorrer da aula. Quais seriam, então, as manifestações clínicas clássicas dessa patologia? Primeiro, muitos pacientes apresentam quadros assintomáticos, ou seja, não tem sinal e sintoma nenhum, a não ser a hemoglobinúria matutina. Depois que passou, acabou, não sente nada. O que a gente pode pensar? Que esse indivíduo ele está associado principalmente com as células 1, tem uma baixa afinidade aos receptores. Então, essa célula 1, ela não apresenta uma grande lesão. Porém, a hemoglobinúria está presente em 80% dos pacientes, e principalmente ela acontece no período da manhã e varia com a sua intensidade no decorrer do dia. Alguns pacientes relatam external, lombar ou abdominal, pode ter tontura, sinal e sintoma de anemia, né, pessoal? Então, sinal e sintoma de anemia, tontura, mal-estar, queda do apetite, palidez cutânea, aquela coisa toda. No caso dessa patologia da HPN, o paciente pode ter febre, pode apresentar cefaleia. Cefaleia. Lembra que eu falei que essa patologia ela tem como uma das suas principais complicações os eventos trombóticos? Então, a cefaleia ela começa a se tornar um preditor de um acidente vascular encefálico. E aqui que começa a ficar grave essa patologia. Por quê? Porque o indivíduo, se esse indivíduo apresentar, por exemplo, ele tem 45 anos, é um adulto jovem ali, e ele apresentar uma cefaleia intensa, que não melhora, recorrente e tal, esse paciente apresenta uma predisposição para o desenvolvimento de um acidente vascular cerebral do tipo, principalmente do tipo isquêmico, em decorrência do quê? De eventos trombóticos associados com a lise dessas hemácias e a estado de hipercoagulabilidade. Em casos crônicos ainda, o paciente pode apresentar esplenomegalia, ou seja, o aumento do baço, principalmente por conta do aumento da lise dessas hemácias, ou seja, quando essas hemácias elas estão caminhando no leito microvascular do baço, elas começam a sofrer lise, e o indivíduo ainda pode piorar tudo, desenvolvendo uma anemia plástica. Uma anemia plástica quando tem ausência de produção de novas células, isso acontece a nível de medula óssea. Isso pode acontecer principalmente durante o tratamento da HPN. E, por último, a trombose. Então, o desenvolvimento de trombos é um ponto fundamental. Então, os trombos eles podem acontecer a nível intraabdominal, a nível cerebral, ou seja, caracterizando, então, o acidente vascular encefálico, a nível de epiderme, causando microlesões, a nível de pulmão, causando, então, tromboembolismo pulmonar. Para quem não conhece o tromboembolismo pulmonar, é interessante vocês lerem depois. E também
lesões renais. Então, lesões renais, elas ainda podem piorar a situação do indivíduo. Por quê? Porque podem causar microlesões no cálice renal, desculpa, nos néfrons. Essas microlesões, com um período de cronicidade, elas tendem a agravar, podendo caracterizar esse paciente, além da microlesão por conta da trombose, a lesão induzida pela hemoglobina, causando uma injúria renal e possibilitando, então, o desenvolvimento de uma doença renal crônica nesse indivíduo. Sendo a trombose, ela resulta em cerca de 50% dos pacientes que apresentam um evento trombótico, 50% dos pacientes que têm HPN e evoluem para o óbito, eles tiveram um evento trombótico. Isso é um raciocínio. Beleza, até agora, pessoal? Tá tranquilo? Desliga o áudio. Então, tá. Desliga o áudio, por favor. Tem que desligar o áudio, porque as pessoas ficam fazendo barulho e dá interferência. Quer que eu desligue o áudio dele, todo mundo? Sim. Depois, quando for para perguntar, aí você liga de novo. Pronto, ativei o mudo de todos. Então, vamos lá. O diagnóstico, então, dessa anemia. Então, essa anemia, ela tem uma gravidade variável, como nós já falamos. E a anemia, o paciente vai apresentar, ele pode ter uma anemia leve ou uma anemia grave. Então, no hemograma, então, a grande maioria dos pacientes vão apresentar hemácias normocrômicas e normocíticas, ou seja, eu tenho o tamanho normal dessa hemácia, eu tenho ela com sua coloração normal, ou seja, ela não tem uma deficiência de ferro ou de ácido fólico, nem está maior, nem está menor. Porém, ela pode estar, essa anemia ela vai ser secundária principalmente à hemólise, a destruição dessas células. Ou a citopenia, diminuição global do desenvolvimento das células. Pode ser ocasionalmente encontrado, então, no caso do paciente que tem a HPN, a hemoglobinúria paroxística noturna, e tem uma deficiência da ingestão de ácido fólico, ele pode, então, apresentar uma anemia macrocítica. Mas ele vai estar associado não só a HPN, mas a HPN com a deficiência de ácido fólico. Já o paciente pode apresentar também uma anemia do tipo microcítica. Por quê? Porque pode aumentar a perda renal de ferro, gerando o quê? Uma menor disponibilização funcional do ferro sérico, ou seja, o paciente vai apresentar um exame de ferritina baixa. Outro ponto que pode ser observado é que esse paciente apresenta, então, uma leucopenia com plaquetopenia moderada. Então, é comum identificar o paciente com leucopenia e também o paciente com plaquetopenia moderada, né? Até 100.000 plaquetas. Aqui eu tenho uma representação para vocês de uma anemia microcítica, que é clássica, né? Então, a gente vê a anemia microcítica aqui nessa imagem, por exemplo. Então, tem uma célula pequena com um halo claro, bem espaçado. Para o diagnóstico, então, qual o melhor padrão ouro, então? Né? Padrão ouro de verificação do diagnóstico. Citometria de fluxo. Então, a citometria de fluxo, ela vai conseguir analisar a presença ou não dessas superfícies, principalmente ligadas a GPI em granulócitos ou hemácias, além da identificação dos anticorpos. Então, a citometria de fluxo, né, eu trouxe um desenho esquemático, onde a amostra vai, né, sendo direcionada, e existe o feixe de luz que vai fazendo a avaliação, o feixe de forward, ele vai estar fazendo a avaliação dessa hemácia. Importante destacar que existem dois testes que são caracterizados como testes que têm a possibilidade de gerar um resultado falso positivo, que é o teste de Rahn. Então, o teste de Rahn administra-se na coleta sanguínea. Então, essa coleta sanguínea ela é acidificada
Então, mudando o pH sanguíneo, aumenta a propensão para o desenvolvimento da lise e da hemácia. E o teste da sacarose, que a sacarose ela vai ativar, então, de uma forma mais regular, o sistema complemento, promovendo também a lise dessa hemácia. E o exame de urina, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, no meu exame de urina, a evidência de hemoglobina. Por quê? Porque eu tenho eliminação, né? Eliminação dessa hemoglobina. Eu vou ter aumento do urobilinogênio, associado também a hemosiderinúria. Isso. Tratamento. O objetivo desse tratamento é inibição, no caso desses medicamentos, é inibir o sistema complemento. Então, primeiro, eu tenho a administração de glicocorticoides. Então, glicocorticoides são indicados para o tratamento. Logicamente, como vocês sabem, os glicocorticoides eles precisam ser avaliados em relação ao seu uso, a sua continuidade, as suas doses. No caso, o glicocorticoide de escolha é a prednisona, com dose que varia de 0,25 a 1 mg por quilo por dia. Outro medicamento que é indicado para o tratamento, então, da HPN, os esteroides, os andrógenos. No caso dos esteroides, eu fiz uma busca e tal para ver qual era o mais indicado. E daí, na própria recomendação de tratamento, o danazol, que é ele é contrário ao estrogênio, ou seja, ele é um antagonista do estrogênio, então ele vai aumentar o hormônio masculino, consequentemente, né, a testosterona, e ele é administrado em cápsulas de 100 a 200 miligramas. Então, o paciente pode fazer uso até de 400 miligramas de esteroides. Ele não tem característica anabolizante, né? O objetivo não é anabolismo, mas os andrógenos, principalmente os esteroides masculinos, com a maior utilização da testosterona, eles vão diminuir a atividade do sistema complemento. Então, não tem função anabolizante. Logicamente, que o paciente que fizer uso de esteroides andrógenos, consequentemente, né, vai estar tendo o risco dos seus efeitos adversos. Então, mesmo que ele inibe o estrogênio, por exemplo, aumento de lógico que não é um aumento muito grande, mas pode acontecer aumento do desenvolvimento de pelos, a voz ficar um pouco mais rouca, mais grossa, né? E assim por diante. E depois nós temos a reposição de ferro e ácido fólico. Né? A reposição do ferro e ácido fólico ela vai acontecer, então, com a administração do sulfato ferroso e do ácido fólico, como nós já falamos no tratamento da anemia ferropriva e da anemia megaloblástica. Ainda cogita-se, então, o transplante de células-tronco hematopoéticas. Ele está associado a alta mortalidade, morbimortalidade. Então, no caso do transplante de células-tronco hematopoéticas, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse paciente ele apresenta depois uma imunossupressão e ele fica muito suscetível ao desenvolvimento de outras afecções e também até mesmo de ter o que? Lembra que eu falei que a doença tem um curso variável? Às vezes a doença está lá, o curso variável, faz o transplante, tem um pico de agravamento. E deu erro. Voltamos? Oi? Sim. Sim. Caiu aí também para vocês? Caiu. Sim. Eu também. Agora Aí tá mas já ok. voltou. Agora tá ok? Agora voltou. Ah, então tá.
Vocês entenderam esse último slide que estava aqui? Esse slide de tratamento da célula-tronco? Repete ele, professor. Tá. Esse aqui ficou claro, né? Todo mundo recebeu a mensagem. Sim, isso aí sim. Sim. Beleza. Então vamos voltar. Transplante de célula-tronco hematopoética. Então, o transplante ele é uma opção de tratamento na HPN, porém, ele está associado à sua alta mortalidade. Por quê? Porque o transplante de células-tronco, então imagine, o paciente, lembra que eu falei que a doença ela segue um curso variável, ou seja, ela tem baixas, ou seja, o paciente está bem, ele está mal, ele está bem, ele está mal. Então, com o transplante de células-tronco, ele pode ter uma piora muito grande. Por quê? Porque nessa piora grande que ele vai ter, ele pode estar imunossuprimido, ele pode estar suscetível a outras lesões, ele pode ter uma pior desenvolvimento dos seus glóbulos vermelhos e, consequentemente, isso vai influenciar na qualidade de vida desse paciente e, consequentemente, também no seu potencial de letalidade. Lembrando que o transplante, então, ele vai ser indicado para, no caso de detecções da HPN, principalmente em crianças e adultos jovens. Por quê? Porque as crianças e os adultos jovens, eles têm uma capacidade funcional maior do que, principalmente idosos. Então, eles conseguem tolerar melhor esse tratamento, que é o tratamento do transplante das células-tronco hematopoéticas. E também cogita-se o tratamento com anticoagulantes. Entre os anticoagulantes, na literatura, eles não abordavam tratamentos com anticoagulante via oral. Então, não se usa tratamento via oral com anticoagulantes, varfarina, ribavarfarina e entre outros, né? Ou antiagregantes plaquetários, no caso do AS ou do clopidogrel. Por quê? Porque os anticoagulantes aqui nesse momento, eles podem gerar efeito adverso. Então, o paciente pode entrar num estado de hipercoagulabilidade, ou seja, ele pode apresentar uma hemorragia, uma maior suscetibilidade à hemorragia. Então, opta-se pela administração do anticoagulante pela via subcutânea, no caso da heparina. E, logicamente, né, os anticoagulantes eles estão altamente associados com os eventos trombólicos. É importante que, antes de iniciar a terapia com anticoagulantes, esse paciente seja passado por uma triagem, avaliado por um clínico, com a avaliação de um coagulograma desse paciente, para a gente conseguir identificar as necessidades desse indivíduo. Entre a abordagem não farmacológica, então, nós temos a transfusão sanguínea. Então, a transfusão sanguínea ela não é a primeira abordagem, não é a primeira opção. Por quê? Porque na transfusão sanguínea vai aumentar a concentração de hemoglobina, né? Inicialmente, a transfusão sanguínea ela vai reduzir a hemólise. Por quê? Porque eu tenho outras células, essas células sanguíneas elas não têm, então, suscetibilidade ao sistema complemento, e essa redução da hemólise ela vai ocorrer. Então, consequentemente, o meu sistema vascular ele vai estar completo, ele vai apresentar uma supressão da eritropoese normal e principalmente da eritropoese clonal, porque eu tenho célula que está conseguindo manter a sua vida estável. Lembrando que para a transfusão sanguínea deve ser indicado somente para casos especiais, ou seja, pacientes que estejam realmente necessitando, onde ocorreu falha de outras terapêuticas. Por quê? Porque existe ainda a possibilidade de reações adversas, que são as reações transfusionais. Acredito que vocês estudaram já sobre isso, né? Se não estudaram, oriento para vocês estudarem as reações transfusionais, que vocês, farmacêuticos, têm uma abordagem importantíssima na qualidade desse material de hemotransfusão. Além disso, no caso da administração dessa transfusão sanguínea, no caso do laboratório, ou do banco de sangue, ou hemocentro e tal, ele deve providenciar a utilização de filtro
né? Ou então administrar o concentrado de hemácias com hemácias lavadas. Então, essas hemácias lavadas, ela diminui o potencial de resposta antígeno-anticorpo existente para esse paciente. Aí, como tratamento, surge, então, o eculizumab. Então, o eculizumab, ele é um fármaco, né, que é baseado no anticorpo monoclonal humanizado, e ele vai, literalmente, bloquear a ativação do complemento terminal do nível C5 e previne a formação do C5A e o complexo de ataque à membrana C596. Ou seja, ele vai bloquear a capacidade desse anticorpo de executar a sua função. E o que vai acontecer? A capacidade do anticorpo não, ele é um anticorpo que vai bloquear a formação do complexo que vai atacar a membrana do sistema complemento. Então, literalmente, ele vai pegar a chave e vai ligar na fechadura, né, o anticorpo vai ligar na fechadura e vai bloquear a ação. Então, com isso, quebra o ciclo da fisiopatologia dessa doença. Importante que, para que isso ocorra, as concentrações séricas do eculizumab, ele deve ser correspondente a aproximadamente 35 microgramas por ml. E aí, a partir disso que ela vai ser suficiente para a inibição completa da hemólise intravascular mediada pelo complemento terminal, que é o C5. Aqui eu tenho a representação, né, dele, farmacêutica, né? Então, ele vem em frasco ampola de 30 mg por 30 ml. E ele vem com o seu solvente, né? Então, o frasco para injetáveis, com 30 ml, ele contém 300 mg, 10 mg por ml, e após a sua diluição, a concentração final da solução para infusão é de 5 mg por ml. O regime posológico, então. O regime posológico na HPN para pacientes adultos, maiores ou iguais a 18 anos, consiste, então, em uma administração de uma fase inicial de 4 semanas, seguida por uma fase de manutenção. Então, a fase inicial de 600 mg de Soliris, né, no caso o eculizumab, é administrado por infusão intravenosa, sempre intravenosa, com duração de 25 a 45 minutos. Então, não é uma infusão prolongada, tempo normal de infusão. Uma vez por semana, durante as primeiras 4 semanas. E a fase de manutenção, então, vai administrar-se 900 mg do Soliris, e também a mesma coisa, com a administração intravenosa de 25 a 45 minutos, na 5ª semana, a cada 14, e ele colocou uma janela ali, 14 de mais ou menos 2 dias, ou seja, a cada 2 semanas. Então, primeiro ele toma semanalmente, e depois ele vai receber esse medicamento a cada 2 semanas. Curso e prognóstico da doença. Então, a média de sobrevida após o diagnóstico da HPN, a média de sobrevida é de 10 a 15 anos. Então, essa média de sobrevida é relativamente significativa. De 10 a 15% dos pacientes, eles podem apresentar, então, uma remissão, ou seja, melhorar. Já pacientes que apresentam episódios de TVP, ou seja, trombose venosa profunda, a hemoglobinuria paroxística noturna, ela está implicada com uma causa de morte em 50% dos casos, que foi o que a gente falou lá antes. E de 10 a 20% dos pacientes, eles podem desenvolver ainda um agravamento, né, que é a anemia plástica. E 1% desses pacientes tem o risco de desenvolver, então, a leucemia mieloide aguda. Ou seja, de piorar o que já está ruim. Agora, então, eu abro para vocês fazerem algumas perguntas, quem tiver alguma dúvida sobre a aula, para a gente fazer um intervalinho de 10 minutos e daí a gente dá continuidade no segundo tema da aula. Tem alguma dúvida, pessoal? Tem que desativar o mudo. Não, professor. Nenhuma? Tranquilo? Então, ó, agora são 8h05, né?
praticamente. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, e daí a gente retorna, eu trabalho com vocês a segunda etapa da aula, né? A segunda etapa da aula, que é a anemia hemolítica enzimopática, a glicose 6-fosfato desidrogenase. Daí a gente vem e finaliza com essa aula. Fechou? Fechou? Ok. Então tá. Então, beleza.
E aí, pessoal, vamos lá? Vamos terminar, então, a nossa aula? Todo mundo tranquilo? Bora. Então, vamos. Então, agora nós vamos falar sobre a anemia hemolítica enzimopática, a glicose 6-fosfato desidrogenase, também conhecida como G6PD. Ela está, então, esse conteúdo é referente à unidade 2, seção 2, tá? A aula de hoje, o PowerPoint, eu disponibilizei para vocês na unidade 3, seção 1, unidade 3, seção 1, no momento aula. Então, tem um PowerPoint dessa aula que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, vocês podem estar fazendo a leitura depois, acompanhando e tal. E é isso, então vamos continuar. Semana que vem, só para relembrar, né, então daí nós vamos trabalhar sobre a anemia falciforme, então gostaria que vocês fizessem a leitura do livro e realizassem as atividades de pré-aula e pós-aula. Por favor. Então, iniciando, né, vocês estão vendo a tela da aula, tá? Né? Aqui não. Qual a tela que você está vendo? Sim, tá dando para ver. Só Tá, um sim. bolinho azul. Então, é conhecida como a via política de Beden-Meyerhoff. Então, ela segue um padrão, né, que está representado aqui na imagem, que mostra o shunt da exose, gerando ela em monofosfato, e depois o segundo shunt. E tudo gerando no final, então, o ATP, né? O ATP e o ADP. Então, essa é a via da glicose anaeróbica. Então, a via, ela produz, então, o ATP necessário, isso é fisiológico. Também existe a via da pentose fosfato, a VPP, e ela é responsável pela glicólise aeróbica de cerca de 10% da energia eritrocitária. Então, aqui a gente falou de 90%, né, via de Embeden-Meyerhoff, e aqui nós temos, então, a via da pentose fosfato, a VPP, que é responsável pela glicólise aeróbica de cerca de 10% da energia desse eritrócito. Então, aqui mostra como ela acontece. Então, tem a quebra dessa glicose, Travou aqui, professor. Travou aqui também. voltamos. Sim, agora sim. Sim. Voltando. Vamos continuar. Agora está com muito acesso, né? Daí cai mesmo. Mas o importante é que a gente conseguiu retornar. Então, a via da pentose, ela é responsável por cerca de 10%, né? E as deficiências enzimáticas dessa via, elas resultam no acúmulo de peróxido de hidrogênio. Aqui que tá, porque o peróxido de hidrogênio vai aumentar o quê? O pH, e deixando esse pH mais ácido, causando, então, a desnaturação oxidativa da hemoglobina, que leva, então, ao fenômeno de hemólise. Então, a glicose 6-fosfato desidrogenase, ela está associada nela, aqui. Ó. Aqui que está a glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, ela está nesse processo de
quebra dessa glicose, nesse processo na via aeróbica da célula. Então, nesse momento que vai acontecer, então, com a deficiência dessa glicose 6-fosfato desidrogenase, essa deficiência, eu vou gerar, então, o episódio de aumento da disponibilidade do meu acúmulo do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio pega, libera oxigênio, fica ácido, consequentemente, eu tenho uma desnaturação oxidativa da hemoglobina com correspondente hemólise da célula. Então, embora seja relativamente simples do ponto de vista metabólico, a sobrevida e a função das hemácias, elas dependem de numerosas enzimas. Elas afetam, no caso dessa doença, dessa anemia, ela afeta cerca de 400 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil acomete 8%, principalmente de afrodescendentes. Então, ela está ligada com os afrodescendentes. E a deficiência de 6-GPD, ela está amplamente distribuída nas áreas tropicais e subtropicais do mundo, tanto na África, no sul da Europa, e principalmente no Oriente Médio e Sudeste Asiático. E para onde quer que as pessoas dessa área tenham migrado, ou seja, ela tem esse cunho de transferência genética. Então, como acontece, né, a fisiopatologia? Então, o gene responsável pela presença da G6PD, ele está contido no cromossomo X. Então, uma herança ligada ao sexo, ou seja, ela é uma herança ligada ao cromossomo X. Daí, essa doença ela é uma doença hemolítica ligada ao sexo, principalmente ao sexo masculino. Quase que exclusivamente, onde que localiza, né? Então, no cromossomo X, no braço longo desse cromossomo, na banda conhecida como banda XQ28. No caso das mulheres, que elas são XX, né? Elas apresentam, então, um dos cromossomos X, então ele é sempre inativado, podendo ser este deficiente em G6PD, ou normal, ou seja, no caso da mulher, ela vai ser heterozigoto, ou seja, azão, azim. Ela pode ser heterozigoto ou homozigoto. No caso da enzima G6PD, ela vai, então, catalisar a primeira reação da VPP, da via de pentose, né? Isso é a função fisiológica dela. Então, ela vai promover a redução do dinucleotídeo de nicotinamida, adenina fosfato, que é o NAD, e durante esse metabolismo eritrocitário, então, vai ser necessário eliminar o peróxido de hidrogênio e outros radicais livres. O que é garantido através da ação da GSH peroxidase, que ela vai ocorrer somente com o NAD, mantendo quem? A glutadiona em seu estado reduzido, né, no GSH. Em um eritrócito normal, então a G6PD, ela mantém os níveis adequados de GSH. Então o GSH ele vai conseguir fazer o equilíbrio mantendo fora, ou seja, eliminando quem? Principalmente o peróxido de hidrogênio. Então, como que acontece isso? Com a deficiência dessa enzima, então. Quando acontece a deficiência da enzima G6PD, então vai acontecer o acúmulo do peróxido de hidrogênio. Nesse momento, o oxigênio, então, ele é liberado e a hemoglobina é oxidada e ela se transforma, da hemoglobina, ela se transforma em metahemoglobina. Quando ela se transforma em metahemoglobina, o M, então, ele é liberado, o radical M, a globina, ela é desnaturada, e vão criando-se, então, massas de proteínas desnaturadas, que são conhecidas como corpúsculos de Reis, e esses corpúsculos de Reis, eles vão começar a comprometer principalmente o quê? A plasticidade dessa membrana, ou seja, a principal característica da membrana dos eritrócitos. O que vai acontecer, então? Essa membrana ela vai encontrar-se, então, a membrana plasmática, a membrana da célula do eritrócito, então, ela é uma membrana que ela consegue se ajustar, moldável e tal.
Então, ela vai encontrar-se rígida e durante, principalmente, a passagem pela microcirculação esplênica e também no parênquima hepático, essas células elas não vão ter a maleabilidade de conseguir passar, transitar nessa microcirculação. E elas vão ser, então, o quê? Destruídas. E elas são destruídas principalmente na microcirculação. E elas são destruídas no momento que elas não estão no interior dos vasos sanguíneos. Elas vão ser destruídas extravascularmente. Por isso que agora, quando nós formos estudar sobre os exames diagnósticos, a gente vai ver que existem exames diagnósticos que vão mostrar se a lise dessas hemácias, a hemólise, está ocorrendo intravascularmente ou extravascularmente. Como esse paciente vai se apresentar, então? Então, a anemia hemolítica crônica, ele vai apresentar uma anemia hemolítica crônica não esferocítica. A gravidade da hemólise, ela vai ser, então, o quê? Variável. Podendo estar associada com litíase biliar e esplenomegalia. E, geralmente, essas duas condições, elas estão presentes. No caso de recém-nascidos, que já nascem com a deficiência da G6PD, podem desenvolver, então, a icterícia neonatal. Então, a icterícia neonatal ela é fisiológica em determinada concentração. A partir do momento em que atinge mais de 2 ou 3 zonas de Kremer, esse neonato ele precisa iniciar o tratamento, que no caso do tratamento da icterícia neonatal é a fototerapia. E no caso da icterícia neonatal, ela é a causa mais comum, corresponde a 1/3 das situações. Desculpa. No caso da icterícia neonatal, ela é a causa mais comum, ou seja, 1/3 dos indivíduos que apresentam icterícia durante o período neonatal, ou seja, dentro dos primeiros 28 dias de vida, é a causa mais comum desse indivíduo, desse recém-nascido, encontrar-se no período de internação hospitalar. Então, ela precisa ser rastreada. E ela pode desenvolver também a situação grave dela. A situação grave dela é conhecida como kernicterus, onde eu tenho um aumento do depósito da bilirrubina a nível de sistema nervoso central, principalmente a nível encefálico, que começa a trazer o quê? Representações neurológicas, podendo causar deficiência na característica de oxigenação desse tecido, podendo causar retardo mental, atraso no desenvolvimento, episódios convulsivos e até insuficiência respiratória. Depressão respiratória com insuficiência respiratória. Ainda nas manifestações clínicas, nós temos a hemólise, que ela pode ser induzida por infecções. Então, as infecções, o paciente que tem deficiência de G6PD, ele é altamente suscetível a infecções. Então, anotem aí que as infecções sempre vai ser um evento muito grave para o paciente com G6PD. Então, as infecções virais, principalmente de via aérea superior e trato gastrointestinal, elas podem causar uma hemólise significativa. Então, infecção viral de via aérea superior, gripe, né? Influenza, ou até mesmo, em condições mais graves, o coronavírus, né? Que nós estamos aí vivendo nesse momento. Infecções virais de trato gastrointestinal, infecção viral por rotavírus, altamente suscetível, nós estamos suscetíveis diariamente. Pode causar, então, uma hemólise significativa, diminuindo consideravelmente a depressão das células sanguíneas e, consequentemente, associados com maior manifestação clínica nesses pacientes. Depois, hepatites, pneumonias e principalmente febre tifoide, elas também estão bastante relacionadas. No adulto, a complicação mais destacada é a insuficiência renal. Por quê? O que eu vou ter? Eu vou ter células, no caso das hemácias, percorrendo o caminho microvascular, e quando elas encontram lá no glomérulo, o que vai acontecer? Ela vai sofrer lise, consequentemente vai aumentar a exposição desse radical, desse glomérulo, a hemoglobina e a macroproteínas. Isso pode, com o passar do tempo, causando microlesões renais, desenvolvendo então uma doença renal crônica, chegando no seu 5º estágio, que é a insuficiência renal. Então é um ponto de complicação extremamente
importante no adulto e ela é destacada. E lembrando que a insuficiência renal ela pode ter a capacidade de reduzir significativamente a expectativa de vida de um indivíduo se não acontecer o tratamento necessário, ou o tratamento que seja curativo, medicamentoso, ou até mesmo a realização da hemodiálise, que é a terapia extracorpórea, né? E existe também o fenômeno do favismo. Então, o favismo, aqui eu tenho uma representação, o favismo ele é representado essa vagem em feijão, o característica é o tipo feijão tipo vagem, o favabins, né? A ingestão em excesso desse favabins, para quem tem deficiência, também pode gerar anemia hemolítica, de 24 a 48 horas. Então, no período de 24 a 48 horas, o indivíduo que fez a injeção do favabins, ele pode ter o risco de desenvolver essa anemia hemolítica, tendo a deficiência da G6PD. E, além de tudo, farmacêuticos, importantíssimo isso aqui, porque a anemia hemolítica ela pode ser induzida por drogas. Então, o risco e a gravidade da hemólise estão relacionados com a dose e o período de uso, como também a presença de infecção associada, ou seja, o paciente tem uma infecção, trata a infecção, ou seja, a infecção já é um fator agravante do paciente que tem deficiência de G6PD. E ele precisa tratar. Aí, quando ele vai tratar, ele usa, então, um antibiótico que pode induzir ainda essa anemia hemolítica, ou seja, o que estava ruim ficou pior. No início de 2 a 3 dias após a administração, pode iniciar os sinais e sintomas, principalmente evoluindo com hemólise intravascular e hemoglobinúria. Então, no caso da hemólise extravascular, eu vou ter uma representação clínica importante. Eu vou ter icterícia, entre outros. E a hemólise intravascular, eu vou ter o quê? Uma característica muito importante, que é a hemoglobinúria, porque eu vou ter eliminação dessa hemoglobina na urina. Isso só vai acontecer quando a hemólise acontece a nível intravascular, porque ela precisa passar pelo rim, filtração renal, e na filtração renal ela vai ser eliminada. Então, aqui eu tenho o quadro, esse quadro está disponível para vocês no livro didático, e ele traz os principais fármacos que estão envolvidos na anemia hemolítica induzida por drogas. Então, a gente tem a acetanilida, a sulfadiazina, a sulfapiridina, a nitrofurantoína, a furaltadona, o azudimetileno, a fenacetina, o cloranfenicol, sulfametaxazol, a quinidina, a quinocida, acetilfenilhidrazina, o ácido acetilsalicílico, olha o ácido acetilsalicílico aqui presente, a sulfametoxipiradazina, o dimercaprol, a primaquina, sulfanilamida, chumbo, tiazulfona, menadiona, pamaquina, nitrato, sulfacetamida, cloroquina, nitrofurazona, furazolidona, pentaquina, ácido para-aminosalicílico, acetilfeniladrizina e o naftaleno. O que eu quero ressaltar para vocês? Sulfametaxazol, ácido acetilsalicílico estão amplamente disponíveis no comércio, principalmente para vocês, farmacêuticos. Então, o sulfametaxazol associado com trimetropin, conhecido como Bactrim. Então, altamente disponibilizado e vendido, e ele pode agravar. Então, a avaliação e orientação do farmacêutico é fundamental nesse momento. Inclusive, eu peço para vocês fazerem a leitura, que no livro didático ele traz uma situação clínica, onde o indivíduo foi lá, procurou e voltou com piora. Então, e aí, farmacêutico, o que eu vou fazer? O AS é outro medicamento, altamente disponível, muitas indicações de uso e pode apresentar essa relação de essa anemia hemolítica induzida por drogas. E daí nós temos quem? A cloroquina, que está falada aí muito nesse momento, porque a cloroquina é das drogas de utilização para o tratamento do Covid-19. Então, é uma droga em experimentação. Se esse paciente com Covid-19 apresentar
apresentar uma anemia hemolítica, que pode ser um dos principais efeitos adversos dessa droga, a anemia hemolítica induzida pela sua utilização. Então, a gente pode ter, além dos eventos cardiovasculares que a cloroquina apresenta, né, com o espaçamento do intervalo QT, ela pode também causar anemia hemolítica, ela pode induzir o desenvolvimento da anemia hemolítica. Importante destacar aí, e peço para vocês, nesse momento, é importante que vocês façam a leitura da bula da cloroquina, né, conhecer. Diagnóstico. Então, o hemograma, durante as crises hemolíticas, ele mostra uma anemia do tipo macronormocítica e normocrônica, porque não tem alteração no meu padrão, da minha célula. Minha célula não muda. Né, com policromasia e apresenta, então, uma reticulose, em graus variados. Ocorre, então, quando ocorre a diminuição abrupta da hemoglobina, ou seja, no exame eu consigo observar de 3 a 4 gramas por decilitro, e presença de microesferócitos e bite cells. Então, as bite cells eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco, que é no próximo slide. E apresenta também como sinais de hemólise intravascular o quê? Intravascular, o aumento da bilirrubina indireta, em caso de hemólise desencadeada por infecções bacterianas ou até mesmo acidose diabética. O paciente pode ser diabético. Geralmente há o quê? Leucocitose característica. Então, a infecção bacteriana ou exposição a um processo infeccioso pode caracterizar, então, um episódio de hemólise intravascular. Na hemólise intravascular, eu vou ter o quê? Bilirrubina indireta elevada, além de hemoglobinúria. Aqui é um exemplo de uma bite cell. Então, aqui, ó, a gente vê que é bite cell porque a célula foi literalmente mordida, né? Então, aqui representa essa mordida, né? Bite cells. Interessante. E no diagnóstico, é importante a gente destacar que ela vai se apresentar como normocítica e normocrômica. Isso. Então, aqui a gente vê células normocíticas e normocrômicas, né? Então, eu observo que essa aqui não tem o bite cell, mas ela está com o seu tamanho dentro da regularidade, com o seu halo não muito extenso, ou seja, dentro do que se espera de uma hemácia fisiológica. Tratamento. Então, essa patologia não possui tratamento específico. Não possui. Eu preciso evitar que o paciente piore. Então, o que eu preciso fazer? Reconhecer o afastamento dos potenciais oxidantes, ou seja, eliminar esse risco. O paciente tem deficiência de G6PD, está com coronavírus, não pode ser tratado com cloroquina. O paciente tem G6PD. Então, paliativo, professor. Oi? Seria, então, no caso, já que não tem um tratamento específico, só para melhorar os sintomas, seria, no caso, paliativo. Isso, paliativo e de afastar, não paliativo, né? Que paliativo que daí não... porque a doença ela é genética, ela não tem a cura, mas de afastar os riscos. Ah, entendi. Porque eu não posso expor o meu indivíduo a um risco. Então, ele tem a deficiência de G6PD, então eu preciso conhecer isso. Então, por exemplo, o paciente ele pode chegar na farmácia para vocês e falar, né, eu preciso comprar tal medicamento e tal, e eu tenho a anemia, esse tipo de anemia G6PD. Pode falar assim para vocês. Daí vocês precisam conhecer o mecanismo dessa doença e aqueles medicamentos. Por quê? Porque vocês não vão garantir que esse paciente faça uso, ou seja, vocês vão precisar fazer um aconselhamento sobre isso. Entendi. E daí vem um ponto, entendeu? Aí vem um ponto importante, que é o cuidado, vigilância e tratamento de infecção. Então, esse paciente ele precisa ser monitorado, muito cuidado, porque se ele for exposto a um quadro infeccioso, ele tem uma ampla possibilidade do quê? De desenvolver uma piora do seu estado. No caso de neonatos, então pode acontecer a exsanguínea transfusão, ou seja, eliminação, né, retirada de um volume sanguíneo, isso depende do peso e da gravidade da doença. No caso do paciente apresentar uma crise aplástica, ou seja, meu
minha célula-tronco pluripotente não está se dividindo e gerando novas células. Então, pode ser indicado a hemotransfusão em pacientes adultos. E daí cogita-se, então, a esplenectomia, né? Lembra que eu falei que dentro da fisiopatologia da doença, quando essas células elas passam, principalmente na região microvascular do baço, esse baço, então, ele vai estar destruindo essas células. Então, se eu retirar o baço, eu posso melhorar? Aí que tá. Vai depender do paciente. Porque existem casos em que a esplenectomia ela pode ser prejudicial e aumenta a potencialidade de morte e diminui a expectativa de vida. Então, ou seja, é catastrófico. Dúvidas, pessoal? Então, essas aqui foram as referências utilizadas. Né? O Figueiredo aqui, né? O Guia de Hematologia. Esse livro é um livro muito interessante. O Zago. Tá? Tem e-book aí para fazer leitura. Oriento vocês a lerem os capítulos do Zago. Ele é um livro muito bom, muito didático. Esse artigo vocês podem estar acessando para fazer a leitura também, que ele fala sobre hemoglobinúria. E o artigo de Freitas, que fala sobre a deficiência da glicose 6 GPD, a G6PD. Então, agradeço a participação de todos. Então, hoje nós tivemos mais de 40 alunos. Então, foi a minha aula ao vivo com o maior público. Né? Então, eu fico feliz. Conto com vocês. Queria um feedback da aula, o que vocês acharam, como que foi. Muito bom, professor. Saber. Legal, professor. Deu para entender? Ficou claro? Meu Deus, ficou bem claro. Então, tá. Então, em relação aos mapas mentais, ficou claro quais são os mapas mentais para construir? Sim. Pera, eu só anotei o do dia 15 do 4, se fosse passar o outro. Eu não escutei. Repete, por favor. Eu só tenho um anotado, dia 15 do 4, certo? Se puder passar o outro, se não me engano, acho que para entregar do dia 8. Esse eu não peguei, tá. não. Do dia 8 é um exercício de vocês fazerem sobre o tecido sanguíneo. Então, do tecido sanguíneo, principalmente das linhagens eritrocitárias. Do tecido sanguíneo. Professor, essa aula de hoje está disponível no portal, porque eu já procurei e não encontrei. Algumas pessoas também reclamaram que não encontrou ela ainda. O PowerPoint? Isso. Eu coloquei na unidade 3, seção 1. Unidade 3, seção 1, no momento da aula. Tá, ok. Conseguiu? Coloquei lá na unidade 3, seção 1. Tá bom? Aí depois eu vou estar disponibilizando essa aula gravada, eu gravei ela toda, né? Professor, mas a unidade 3 ainda não está disponível para nós ainda, vai estar só a partir de segunda-feira. Segunda não, acho a partir do dia 13. Ah, então eu vou liberar, eu vou colocar para vocês então, vou colocar agora já. Porque a unidade 3 só vai liberar a partir do dia 13, se eu não me engano. Ah, então é isso. Então beleza, eu vou colocar então na unidade 2, seção 3. Tá. Ok, então, me parece assim. Então, pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo, a gente pode encerrar a aula. Ok. Tranquilo. Sim, ok. Então, se vocês tiverem alguma dúvida depois, quando estiverem estudando, pode mandar por e-mail, tá? Se tiver dúvida na hora da construção do mapa mental, pode mandar por e-mail, pode fazer a pergunta pelo WhatsApp. Alguns colegas pediram algumas orientações, eu passei o artigo, eu passei alguns vídeos importantes, então eu sugiro vocês estarem visualizando, tá? É importante. Fechou? Beleza. Então, boa noite a todos e até a nossa Boa próxima. noite, professor. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Ah, o delay.
Thank you.